Acabei de voltar do filme maravilhoso, de partir o coração, lindo, incrível, espetacular e perfeito, através do Aranhaverso. E mal posso esperar para mergulhar nessa caixa misteriosa, cheia de figuras do Aranhaverso. Beleza, então aqui está a caixa, e como você pode ver, isso é só uma mistura de todas as minhas diferentes figuras do Aranhaverso. Então vamos tirar algumas, passar por elas em ordem, porque eu quero contar a história desse filme sem dar muitos spoilers. No final, quero te mostrar outras figuras da minha coleção que acho que devem estar nas próximas linhas do Aranhaverso. Vamos nessa! Beleza, é muita coisa, mas vamos começar pelas figuras de Homem-Aranha no Aranhaverso feitas pela Hasbro. E vamos começar com algumas das linhas básicas que foram feitas para crianças, porque elas traziam personagens que não tivemos em nenhum outro lugar, como o Robô-Aranha gigante. Então a gente teve esse Robô-Aranha enorme, tipo, ele tem quase 25 centímetros de altura, na linha original do Aranhaverso, e é bem legal. E ele vinha com a piloto, acho que o nome dela é Annie. Eu sempre confundo, ou Penny Parker. E essa é provavelmente a figura com a escultura mais fraca de toda a linha, porque não se parece em nada com a personagem. Mas uma adição legal que tivemos na linha infantil foi a única versão até agora que recebemos do escorpião. E na verdade é um escorpião mecânico, bem legal. Ele tem esse rabo articulado incrível passando por cima. Ele tem aquele visual animado, quero dizer, é bem legal. Agora, vamos falar sobre alguns dos personagens principais que tivemos em ambas as versões, tanto a versão infantil, que era bem simplificada, articulação simplificada, escultura simplificada, quanto o que recebemos como Marvel Legends. Você pode ver uma grande diferença entre as duas. Sinceramente, essa figura do Gatuno talvez seja mais fiel ao visual animado e está muito boa. E você sabe, sem spoilers, mas o Gatuno realmente aparece em Através do Aranhaverso. Mas eu gosto dos Marvel Legends, mesmo que, sabe? Não sei se gosto tanto. Digo, tem mais detalhes. Tem mais da eletrônica dele. Mas tenho certeza de que a musculatura foi tirada de outros bonecos Marvel Legends. Na verdade, acho que gosto mais da versão infantil, que é mais simples. Acho que combina mais com a animação do que vimos. Vamos dar uma olhada em alguns dos outros personagens e ver como que eles se comparam, começando pela Gwen. Então aqui está a versão infantil da Gwen. Bem legal mesmo, ela tem os detalhes, mas não estão pintados. As linhas da teia não aparecem dentro do capuz dela. Ela veio com um pequeno acessório de teia. E claro, elas não têm articulação nos joelhos, mas tem aqueles sapatos de balé estilosos. Algo que eu não percebi da primeira vez que assisti Aranhaverso, mas notei quando vi o filme hoje, é que na primeira cena dela, ela coloca as sapatilhas de balé. Quando ela entra, aterrissa na ponta dos pés, um detalhe que achei muito legal. É uma forma de mostrar que presto atenção quando minha esposa fala sobre sua história com a dança e o significado de estar na ponta dos pés no balé. Agora, aqui está a Gwen da Marvel Legends, e essa figura é simplesmente fabulosa. Quero dizer, aquele rosto esculpido da Gwen, do desenho animado, está simplesmente brilhante. Agora, ela tem as sapatilhas de balé, mas como não tem tanta musculatura, acho que ela combina muito bem com a linha animada. Então, definitivamente, vou dizer que essa é uma figura superior para a Gwendy. Pete, na verdade tenho dois desses. São iguais. Essa é a versão infantil, que adoro. É simples e era barata. Esses eram significativamente mais baratos do que os Marvel Legends. Claro, de novo, eles não têm muita articulação abaixo da cintura, mas para um brinquedo para criança, que parece exatamente com Peter B. Parker do Aranhaverso. Mas a gente conseguiu esse verdadeiro perdedor. Eles capturaram tudo nesse Marvel Legends, os sapatos diferentes, a barriga aparecendo. Não há músculos abdominais ali. Ele está de jaqueta e com a bebida. E ele tem aquele meio sorriso, o Peter B. Parker confuso. Agora, vamos ver muitos mais Peter B. Parkers, mas tenho que dar crédito à equipe da Hasbro com a linha Marvel Legends deles. Este aqui está realmente bom. Recebemos o Homem-Aranha no ar com seu chapéu, arma e várias peças reaproveitadas. Mas, sabe, funciona muito bem.
E, bom, foi uma participação rápida, mas ele estava no novo filme. Claro, você tem o meu favorito, o Porco-Aranha. E sabe, eu não lembro o quê. Isso pode ser de um Heroclix ou algo assim. Eu nem sei de onde isso veio, mas adoro que ele consegue puxar o martelo do universo dos martelos. E ele simplesmente tem isso, ele tem aquele sorriso, dá pra ver. Ele está com um sorriso no rosto enquanto chega com seu martelo gigante. Este é o que veio na linha Marvel Legends. É legal. Vamos ver algumas importações em 1 minuto. Só o pescoço tem articulação esférica. Nada além disso. E quanto à estrela do primeiro filme? Aqui está Miles Morales. E essa é a versão criança. Bem simples. Não gosto muito dessa cabeça. Parece que eles simplesmente pegaram uma cabeça de outro Miles e colocaram nesse corpo. Boa estrutura. Você sabe, ele definitivamente tem a estrutura, e claro, tem os detalhes únicos de spray paint no logo da aranha dele, mas eles realmente fizeram um trabalho ainda melhor na versão Legends. Agora, acho que eles pegaram a cabeça de outra figura, mas onde eles mandaram muito bem foi no visual de spray paint. Sabe, é difícil conseguir aquele visual orgânico de spray paint. Não mostra exatamente que esse era originalmente um traje vermelho e azul por baixo. Nós guardamos isso para esta versão. Então, essa versão com o Miles de aparência bem juvenil, que é apropriado para o primeiro filme, realmente mostra que é um traje do Homem-Aranha vermelho e azul que ele pintou de preto com spray vermelho. Ele está com seus 2 casacos, o que é legal para uma figura de mercado de massa. De novo, tem o vermelho e azul. Ele usa Air Jordans e shorts largos e longos. É uma figura excelente. Tivemos ótimas figuras da Marvel Legends, mas agora vamos ver as importadas e conferir o próximo nível. Não vou mentir, gastei bastante nessas figuras importadas do Através do Aranhaverso ou no Aranhaverso. Então vamos passar por elas e ver o que temos, começando com a Penny Parker e seu robô gigante. Você pode trocar a cabeça por outra com expressão mais feliz. Você pode ver que é muito mais fiel ao desenho animado, com articulação bem melhor. Mas a área em que este aqui realmente se destaca é com a própria Penny. Agora, claro, ela não é articulada. Ela tem tipo um pequeno suporte que você pode encaixar, sabe, na mochilinha dela meio Hello Kitty. Mas pelo menos ela realmente se parece com a Penny Parker. Então, é um grande avanço quando se trata da Penny Parker. Não tenho certeza se sinto o mesmo em relação a Gwen. Parece ser a Mafex Gwen Stacy. Eu não sei se acho que tenho a da Sentinel encomendada, mas essa é a que a gente tem. Uma coisa legal é que isso é um imã. Então, o capuz dela fica preso porque é magnetizado. Ótimo, ótima estrutura. De novo, ela está de sapatilhas de balé. Ela consegue fazer algumas poses articuladas incríveis por causa desse esquema avançado de articulação. Muito legal. Mas, ao ver a cabeça alternativa da Mafex, não acho que ela seja melhor que a da Marvel Legends. Então, pelo preço, acho que você tem que escolher a Marvel Legends em vez dessa importada da Mafex. Vou falar sobre o Miles, tenho ele de 2 empresas. Eu tenho o Miles da Mafex e é provavelmente o mais decepcionante de todas as figuras importadas. Tem algo meio sem graça e sem personalidade no rosto dele. Sim, é verdade, ele representa bem o traje. Os Jordans dele aqui são melhores. Ele é bem magro. Eu gosto dos tecidos, são bem legais, mas essa figura é ridiculamente frágil. E com isso, quero dizer, olha, ele quebrou no cotovelo. Quero dizer, acho que isso aqui custou $100 e quebrar sem nem ter sido realmente usado é bem decepcionante. O que não foi decepcionante foi a empresa iniciante Sentinel. Eu não sei muito sobre essa empresa, mas eles estão no ramo de action figures, com os bonecos do Aranhaverso, e eles são estupendos. Olha como esse Miles está incrível, quero dizer, muito mais personalidade nesse rosto. Isso realmente destaca a exuberância juvenil dele. Os casacos dele, com 2 camadas, parecem se mover e transmitem sensação de movimento. E ele veio com um monte de acessórios de mão diferentes. Aqui está ele com sua lata de spray. E de novo,
Ótima, ótima articulação e ainda por cima está usando Air Jordans melhores. Então, esse é o melhor boneco do Miles que tivemos até agora e nem chega perto de outro. E eles também nos deram uma versão invisível. Coloquei a cabeça alternativa aqui, onde ele está com o olho semicerrado. Sabe, o Miles ainda estava descobrindo seus poderes em Homem-Aranha, no Aranhaverso. Ele é um super-herói muito mais completo em Homem-Aranha, através do Aranhaverso. E, portanto, ele utiliza esse poder muito mais. Então, essa figura se tornou ainda mais uma das minhas favoritas na coleção por causa disso. Olha como eles fizeram um ótimo trabalho. Tem até um entalhe na parte de trás da coxa dele para que você consiga dobrar totalmente as pernas. Uma articulação super suave. Isso segue com a próxima figura da Sentinel que veremos. Mas antes de falar disso, então aqui está o Sentinel. Não, não é o Sentinel. Este é o Mafex Peter Porco, o espetacular Spider-Ham. Acho que ele veio com a Gwen, está tudo bem. Ele novamente tem articulação mínima. Ainda estamos buscando o Spider-Ham definitivo e espero conseguir isso em Através do Aranhaverso Parte 2. Agora, na verdade, eu comprei dois diferentes, o Mafex e o Sentinel. E o motivo é porque eles vinham com tantos acessórios e diferentes formas de exibi-los. Uma figura não era suficiente. E vamos começar com um Peter B. Parker realmente incrível da Mafex. A Mafex fez um ótimo trabalho, como a Marvel Legends, ao trazer um Peter B. Parker desleixado e durão. Desta vez, decidi deixar a máscara meio aberta. Ele definitivamente tem aquela barriga de pai mais velho. Provavelmente, a Mafex fez isso da melhor forma. Roupas de tecido combinam com essa figura. Os sapatos dele são diferentes. Mas o legal é que você pode tirar todas essas roupas de tecido e fica com um Homem-Aranha comum. Mas muito bom. Escolhi olhos mais finos, como os do Dítico. Eles são um pouco assimétricos, o que acho legal. A articulação dele é o que se espera de figuras de importação. É realmente muito boa. Mas por melhor que essa figura seja, ela na verdade não chega aos pés da próxima, que é o Homem-Aranha da Sentinel. Agora, nós temos duas versões diferentes desse cara. Nós recebemos versão Peter B. Parker com aquela expressão boba no rosto. Ele está com seus óculos, ele está tomando seu café. Ele veio com uma peça abdominal extra para que ele pudesse ter aquela barriguinha, aquele visual de pai ali. Mas essa é a única figura em que realmente temos uma escultura de cabeça do Peter Parker loiro, do universo original do Miles. E olha só, é assim que você troca o abdômen, desse jeito mesmo, encaixa de volta rapidinho. Esse foi um dos motivos de eu comprar dois, pois precisava mostrar nossos dois Peters diferentes. E a única maneira de fazer isso era assim. Agora, eu fiz um vídeo inteiro sobre essa figura, porque quando você coloca ela nessa forma, onde ele tem a musculatura abdominal mais definida, ele também tem uma cabeça de aranha mais padrão. Esse é um dos melhores bonecos do Homem-Aranha. Para falar sobre como essa articulação é incrível, quero dizer, eu poderia falar sobre isso por dias. Claro, ele vem com muitos acessórios, ele tem coisas como essas mãos de teia incríveis. Ele tem uma cabeça meio surpresa, diferente da do Peter B. Parker. Quero dizer, ele tem todas essas coisas, mas é só esse Homem-Aranha básico e o jeito que ele se move, as poses que você pode colocar ele e simplesmente o fluxo disso tudo. Quero dizer, olha como essas articulações dos joelhos dobram para trás. Ele traz novamente o corte nas coxas, permitindo levar as panturrilhas totalmente para trás e possibilitando poses incríveis no estilo Dítico McFarlane. Esta é uma das melhores figuras do Homem-Aranha, mantenho essa opinião. E uma ótima representação de Homem-Aranha no Aranhaverso. O que queremos mesmo é ver as figuras de Através do Aranhaverso. Então vamos tirar essas da caixa e dar uma olhada nelas agora. Se estiverem gostando do vídeo, avisem nos comentários, mas sem spoilers, por favor. Estamos chegando bem perto de 50 mil inscritos aqui no Carbon Scoring. Então, se você quer o melhor de quadrinhos, história e action figures toda semana, considere se inscrever no canal. Agora, de volta às figuras. Ok, eu não vou dar nenhum spoiler.
eu não vou dar nenhum spoiler. Eu prometo que não vou dar nenhum spoiler. Mas, cara, esse filme foi muito bom. Gente, mas se ainda não viram, tem que assistir. É absolutamente. São 2 horas e tipo 20 minutos, 2 horas e 40 minutos, algo assim. Poderia ter durado 10 horas e eu nunca teria parado de aproveitar. Foi absolutamente brilhante. E vamos falar sobre um pouco da arte e simplesmente a animação absoluta, o fenômeno que isso se tornou. Mas eu tenho aqui as novas figuras do Aranhaverso. Vamos dar uma olhada nelas juntos. E vamos começar com o nosso protagonista, com o meu camarada, Miles Morales. Então, na verdade, eu comprei lá naquele pacote com 6 figuras infantis. Fico muito feliz por ter feito isso, porque elas são bem divertidas. Aqui está o Miles com seu novo traje, que tem um pouco mais de azul. A máscara dele é azul, ou pelo menos tem um pouco de azul aqui na frente em vez de preto. E o que você realmente percebe bastante durante o filme é a faixa vermelha que desce pela lateral do traje dele. Como mencionei, Miles está mais velho neste filme e controla melhor seus poderes. E isso inclui o seu Venom Blast. Então, eu fico feliz que essa figura do garoto veio com um acessório do Venom Blast, porque isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido para as crianças. Mas vamos dar uma olhada na versão Marvel Legends do Miles e ver como ela é incrível. E uau, muito mais detalhes. Então, diferente daquele Miles Morales anterior que vimos no primeiro filme, este aqui foi realmente feito sob medida para este filme. Então você pode ver a faixa vermelha, mas também pode ver toda a tecnologia. Miles comenta que ele mesmo fez um novo traje, e isso explica porque ele tem esse totalmente novo. Mas ele também tem esse degradê de cor sobre a máscara, assim como aqui no abdômen, mas ainda mantém aquele logo de aranha com aparência de spray, que já conhecemos. Muito, muito legal. E felizmente essa figura veio com uma cabeça alternativa. E eu acho que é muito importante destacar, Miles parece diferente. Sabe, esse filme se passa, acho que cerca de 1 ano ou 1 ano e meio no futuro. Então, quando você vai, digamos, dos 13 para os 15 anos, seu corpo vai mudar. Miles está mais alto e com o rosto mais fino. Agora parece mais jovem adulto do que criança. Eles capturaram isso muito bem com a escultura da cabeça. Ótimo trabalho da equipe Marvel Legends. Agora, para mim, como uma criança dos anos 80, poucas coisas me deixaram tão empolgado quanto ver o Mancha na telona. Então, o Mancha estava, na verdade, em uma das primeiras HQs que eu li na vida. E aquela capa de Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha 99, é brilhante. É uma das capas mais legais e mostra o potencial que o Mancha tem. O mais engraçado é que quando o Mancha surgiu, o Peter nos quadrinhos o tratou como piada. E eles mantêm isso. Eles permanecem fiéis à origem do Mancha, até mesmo ao ponto de que a forma como ele foi derrotado pela primeira vez nos quadrinhos é a mesma forma como ele foi derrotado pela primeira vez no filme. Mas então eles levam isso para um outro nível. Isso é algo que adoro nos filmes do universo cinematográfico Marvel e do Aranhaverso. Eles pegam as ideias centrais dos quadrinhos e as melhoram ainda mais. Mas eles ainda permanecem fiéis a elas. E claro, essa é a versão infantil do Mancha, que tem esse recurso super legal. Se você apertar as pernas dele, o punho dele sai por um dos portais dimensionais, o que é muito, muito maneiro. Agora ele também saiu na linha Legends, com um corpo de aparência mais comum. Este aqui tem um corpo bem engraçado, que na verdade é mais ou menos como ele parecia logo no começo do filme. Então, com certeza é fiel ao que aparece na tela e eles fazem algumas piadas boas com o Mancha no começo, mas não vou dizer que ele é quem ri por último, mas deixa eu te contar, a história dele ainda não acabou. Agora, eu adoro isso. Ter o Mancha nas minhas mãos é como um sonho se tornando realidade. Mas eu quero um Mancha fiel aos quadrinhos da Terra 616. Esse corpo deformado não é bem o que eu estou procurando, mas eu adoro mesmo assim. Está fiel, mas quero que a gente vá agora e me dê um Mancha de verdade. Tenho um personalizado. É legal, mas quero um de verdade. Ajuda aí, Hasbro. Precisamos de um Mancha real na coleção. Uma das personagens mais incríveis
é Jessica Drew, a Mulher-Aranha. E essa figura é simplesmente sensacional. Eu fiz uma pesquisa, uma enquete no nosso canal e perguntei de qual personagem vocês estavam mais animados para ver. E em último lugar, praticamente sem nenhum voto, ficou a Mulher-Aranha. Deixa eu falar, vocês estão errados. Ela é muito legal. Quero dizer, qualquer um que consegue usar esse cabelo tem que ser incrível. Essa figura é muito legal. Os óculos transparentes, onde você pode ver os olhos dela, aquele pequeno triângulo amarelo, que é uma referência ao traje clássico da Mulher-Aranha com o vermelho e preto. E eles não entram muito nesse detalhe, mas ela tem um formato muito específico no corpo, que quando olhei essa figura pela primeira vez, pensei, cara, será que ela está grávida? Bem, talvez sim. E eles não fugiram disso. Quer dizer, a gente tem uma barriga de grávida de verdade, mas eu sei que vocês inicialmente não ficaram animados com essa figura. Deixa eu te falar uma coisa, você vai mudar de ideia depois que assistir ao filme. E eu acho que ela vai ter um papel ainda maior na parte 2, além do Aranhaverso. Certo, quem é o próximo? Vamos aqui. Vamos com o Homem-Aranha Punk. O Homem-Aranha Punk surgiu pela primeira vez no Aranhaverso dos quadrinhos, em história escrita por Dan Slott. E ele se tornou instantaneamente um grande sucesso pop. Todo mundo adorou ele. Ele até ganhou seu próprio boneco da Marvel Legends, que é sensacional. Se você viu meu torneio do Homem-Aranha, com 64 bonecos da Marvel Legends competindo pelo título de melhor boneco do Homem-Aranha, sabe que o Spider-Punk foi longe, como deveria, por ser um personagem incrível. Esta é a versão infantil. Ele não tem nenhum tipo de articulação nos joelhos, mas ainda assim tem os detalhes incríveis do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, que lembra o logo do country, bluegrass and blues, do famoso bar punk de Nova York. E, você sabe, ele tem uns espinhos legais. Ele é realmente super magro, mas por mais legal que esse aqui seja, e ele veio com uma guitarra. Então você sabe, tá? Ele tem só uma guitarra moldada de plástico. Ela não chega nem perto da Marvel Legends. Meu Deus, o nível de detalhe nessa coisa. Desde os suspensórios dele pendurados até todos os cadarços das botas gigantes, cada botão pintado individualmente com várias cores, todos os pequenos espinhos e rebites em cada parte. Todos eles têm pintura individual. E claro, você tem o visual áspero das teias dele. Agora, uma das coisas que eu preciso mencionar sobre o Homem-Aranha Punk do filme é que eu li, alguns anos atrás, quando eles estavam fazendo a pré-produção de Através do Aranhaverso. Os diretores e os produtores disseram, escutem, nós reinventamos completamente a animação com o Homem-Aranha no Aranhaverso. Então, para o próximo filme, temos que levar isso para o próximo nível. E uma das maneiras que eles fizeram isso foi dando a cada personagem seu próprio estilo único de animação. A ideia era que todos vêm de universos diferentes, então cada um teria uma aparência um pouco distinta. E um dos exemplos mais extremos disso no filme foi o Spider-Punk. Se tentassem fazer um boneco igual ao do filme, não daria certo. Então eles tiveram que optar por um visual mais tradicional para esse boneco, mas ainda assim ficou muito bom. Temos o Homem-Aranha do Bairro Amigável. Temos todos os adesivos, isso parece com o meu skate dos anos 80. Se você foi uma criança dos anos 80, sabia que enchia seu skate com os adesivos mais legais que pudesse encontrar. Bem, aqui está o Homem-Aranha Punk copiando totalmente esse visual. E ele ainda está com uma palheta na mão, mas está simplesmente mandando ver. E você vai se surpreender quando conhecer o Homem-Aranha Punk neste filme. E novamente, ele é alguém que teve um papel crucial nesta primeira parte, mas acredito que está preparado para coisas ainda maiores na próxima. Vamos passar agora. Vamos passar para o Homem-Aranha Ciborgue Gigante. Agora, esse era um brinquedo bem legal, né? Vamos falar sobre ele apenas como um brinquedo. Se você é criança e ignora que isso custava uns $50, veja como é incrivelmente legal, com olho cibernético e ombreiras gigantes estilo Mad Max. Ele tem uma maldita metralhadora giratória com espinhos giratórios no lugar do braço.
Tem tipo umas garras estilo Wolverine saindo daqui, espinhos gigantes nas botas, correntes por toda parte. Eu queria poder te contar mais sobre esse personagem. Eu queria ter aprendido mais sobre ele. Através do Aranhaverso, mas não aprendi. E vou deixar por isso mesmo. É um brinquedo muito colecionável. Claro, o preço é só para colecionadores. E dentre literalmente centenas de personagens que poderiam ter sido feitos, esse acabou sendo uma escolha interessante. Assista ao filme e conte nos comentários o que achou. Por favor, sem spoilers nos comentários nas primeiras semanas, quero que todos aproveitem como eu, sem saber nada antes. E foi simplesmente tão incrível. Certo, quem é o próximo? Vamos falar sobre Pete. Então, eu falei. Então, eu comprei aquilo. Como eu disse, comprei aquele pacote com 5 e tinha um Pedro nele. E eu tenho quase certeza, já coloquei de volta na caixa, tenho quase certeza de que esse é exatamente igual ao Pedro que veio no último. Lançador de teia legal. Ótimo brinquedo. Adoro. Precisamos que as crianças comprem brinquedos. A gente precisa ter brinquedos com preços acessíveis para crianças, que pareçam com o Homem-Aranha, para que elas entrem nesse hobby e ele continue sobrevivendo e crescendo. E são brinquedos como esse que realmente vão ajudar a fazer isso acontecer. Então eu adoro isso. Aqui está a minha garota Gwen. Agora você fala sobre uma peça-chave desse filme. A Spider-Gwen é simplesmente incrível. E a Marvel Legends, mais uma vez, arrasou com uma escultura de cabeça da Gwen linda e perfeita. Eles mudaram o cabelo dela. Ela ainda tem o detalhe do lado raspado, onde o Miles prendeu a mão. Mas aqui temos os ótimos destaques em rosa que aparecem de verdade. Acho que mudaram um pouco as luvas. Ela também trouxe uma cabeça alternativa com capuz. Ela não está usando suas sapatilhas de balé durante a maior parte do filme. Ela usa esses tênis que são um detalhe da trama. E teremos que ver exatamente até onde eles vão com isso quando chegarmos ao o segundo filme, além do Aranhaverso. Aqui está uma ótima Gwen Stacy, que embora seja um filme do Miles Morales, pode-se dizer que ela é o coração da história. Este filme é bem centrado na Gwen e você vai adorar. Você vai adorar exatamente por esse motivo. Meu grande amigo Pete está aqui e vejo muita reutilização. Seria interessante se as linhas da teia fossem pintadas. Ele basicamente só está de calça. Tem algumas coisas acontecendo com Peter nesse filme que eu entendo porque eles não puderam mostrar como ele realmente estava no filme, porque isso daria spoilers demais. Mas você também não pode ter uma linha de brinquedos do Homem-Aranha sem o próprio Homem-Aranha nela. Então, sabe, é isso que a gente tem. É uma saída fácil. Não vou mentir. Quando eu volto e reassisto esse filme, sabe, Peter B continua sendo uma parte vital desse filme. Mas essa figura é meio que uma saída fácil comparado ao que a gente tinha antes. Agora, eu tenho alguns acessórios de cenário. Aqui está Miles espiando por um dos portais dimensionais e tem alguns outros. Esses eram muito legais. Eles vêm com uma base. Acho que eu derrubei a base. Está aqui. Você pode colocar isso em uma base e posicionar de forma que pareça que Miles está espiando. As cenas de luta com o Mancha são o sonho absoluto de qualquer fã de quadrinhos. Sabe? Não daria para fazer uma cena de luta com o Mancha em live action. Simplesmente não funcionaria. Você não conseguiria acompanhar o ritmo, a energia e as risadas. Eles foram incríveis. Eles realmente arrasaram nesse filme. Agora deixei o meu favorito por último. E eu tenho uma afinidade de longa data com o Homem-Aranha 2099. 2090, 99, 2099. A primeira carta que eu tive publicada em um quadrinho da Marvel foi no Homem-Aranha 2099. Esse personagem sempre será muito especial para mim. Essa é a versão infantil, que vinha no pacote com 6. Fico muito feliz por ter conseguido, pois ela é diferente da versão de loja, já que é de plástico translúcido. Você pode ver como a luz passa por ele, e ele tem meio que uma base tecnológica. Então isso realmente destaca uma parte diferente do filme que a figura normal não tinha. Isso aqui é bom demais, cara. Ele tem proporções maiores e mais largas. Tem uma pintura e detalhes incríveis para uma figura de $11. As figuras comuns dessa linha custavam cerca de $11.
Ele vem com um acessório que mostra mais ou menos como os poderes de teia dele funcionam. Elas são mais um tipo de coisa elétrica, mas isso aqui é bem legal. E por mais legal que seja, ainda não é tão bom quanto o da Marvel Legends. Então eu queria ver a interpretação do Homem-Aranha 2099 nesse filme. Era uma das coisas que eu mais estava ansioso para ver. E não fiquei decepcionado, pois Miguel O'Hara tem uma personalidade bem diferente dos Peter Parkers espirituosos e das Spider-Gwens que existem. E eles capturam isso, e eles são fiéis a isso. E eu sei que tem muita gente dizendo, ele vai ser o vilão. Sabe, personagens complexos não são totalmente bons ou maus. E é isso que eles fazem com o Spidey 2099. Eles também fazem algo incrível com o traje dele. Nos quadrinhos, ele usava uma fantasia inspirada no Dia dos Mortos mexicano, de onde tirou seu traje. Mas aqui, eles pegaram aquele motivo de caveira que estava no traje dele nos quadrinhos, mantiveram, mas converteram em uma aranha. Então é muito mais aranha nessa versão. Você ainda tem o visual daquela caveira que remete a todo aquele 2099. Mas na verdade é uma aranha descendo. Absolutamente lindo. E eu adoro a transição da capa dele. Isso diferencia o traje dele dos outros do Homem-Aranha, pois tem esses elementos gigantes. Acho que ele não trouxe muitas mãos extras. Preciso conferir. As pontas dos dedos não são em forma de garra, mas aparecem no filme. Então, sabe, tudo aquilo que você ama no Homem-Aranha 2099 está ali. E, novamente, ele vai ser um dos grandes destaques conforme avançamos nessa história. Agora, deixa eu te mostrar algumas outras coisas que eu realmente consegui no cinema. Então, acho que como fomos a uma pré-estreia, eles estavam distribuindo esses cartões de colecionador bem legais no cinema. Então, você ganhou um do Homem-Aranha, uma foto de ação muito legal da Gwen, a favorita de todo mundo, a Mulher-Aranha, e alguém que precisa estar na próxima série, o Homem-Aranha Índia. As cenas em que ele apareceu foram tão cruciais e absolutamente brilhantemente, você sabe, animadas. De novo, ele tem um visual de animação completamente diferente de qualquer um dos outros personagens. Essa fantasia ficou tão legal e daria um brinquedo incrível. Espero que a gente tenha uma figura dele em breve. Mas tem algumas pequenas participações especiais que eu vou mostrar rapidamente. Então, se você não quiser nenhum spoiler, pode assistir a outro dos meus vídeos agora mesmo. Mas se quiser, dá uma olhada nessas aqui. Certo, sem comentários. Só vou mostrar para vocês. Assistam ao filme. Espero que tenham curtido o passeio pelo Aranhaverso. Por favor, vejam esse filme. É muito bom. E me digam o que acharam. Deixem um comentário. Me contem o que acharam dessas figuras. Concordam com minha opinião sobre elas? Qual a parte favorita de vocês no filme? Como sempre, deixem um like e se inscrevam para o melhor dos quadrinhos e action figures. Inscreva-se no Carbon Scoring.